Fala, meus amigos, beleza? Vim na área. Vamos lá para o nosso primeiro vídeo de 2025 de dicas no Cartola, pessoal. É isso aí. Agora é para valer. Faltando apenas 9 dias para o Cartola começar. Então, já estou eu aqui tentando ajudar vocês de alguma forma. Vão ser 38 rodadas de muitas dicas, informações e muito mais. Então, se você é novo aqui, segue a gente porque você vai ter muita coisa boa durante esse ano de 2025. E se você já é um seguidor da antiga, já me conhece, sabe que pode contar. Esse ano a gente vai trabalhar dentro de uma agenda para poder facilitar a vida de vocês. Vamos fazer nossas lives. Muita gente gosta das lives da madrugada, mas vou tentar agora adaptar um horário que seja bom para todo mundo, para poder passar as dicas e as informações de todas as rodadas, tá? Começando esse ano, vou trazer o quadro que eu trazia muito em 2019 e 2020, que era um dos quadros que a galera mais gostava, que era o Comentando Jogadores, porque mostrava opções para a galera poder escalar. Então vou trazer algumas coisas para vocês aqui. É claro que a gente não pode mostrar tudo, né? Porque a gente tem um plano que a gente mostra 100% para a galera lá, mas vocês não vão perder muitas informações aqui, eu vou estar trazendo bastante coisa para vocês. Beleza, pessoal? Então, essa aí é a nossa tela do Cartola, que a gente já conhece, tá? Teve algumas mudanças, pequenas mudanças, né? Só o design mesmo que mudou bastante coisa, tá? E eu, sinceramente, preferi o modo antigo. Agora, no PC, ainda tá aquele modo antigo, ainda já no aplicativo, no celular, já mudou tudo, tá tipo um jogo europeu que tinha lá, tipo um fantasy europeu, mudou, ficou bem parecido com o fantasy europeu, mas a gente vai se adaptar logo e a gente vai jogar o Cartola normalmente. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui, ó. Uma das novidades, como vocês já sabem, né? Acho que muita gente já sabe, é o patrimônio. A Betano liberou 110 cartoletas, tá? Então a gente já vai começar com 110 cartoletas. Mesmo assim, já a primeira dica para vocês: cartoletas é essencial nas 3 primeiras rodadas para vocês, tá? Terem um excelente ano de Cartola e poder escalar jogadores que têm maior potencial de gol, assistência e scout no Cartola. Então, esquece esse negócio de Neymar na primeira, ainda mais lesionado, Hulk, Yuri Alberto, esses caras que a gente sabe que a gente vai escalar muito durante o ano. Mas para essas primeiras rodadas é muito importante que vocês consigam ganhar cartoletas. Então, ó, já vou abrir aqui a escalação. Usei aquele botão, né, de escalação automática, para quem nunca usou, né, ou conhece, você clicar aqui, ó, ele gera uma escalação automática para você. Mas eu acho que o Cartola pode tirar isso aqui porque não serviu muito não, tá? Então, essa é a nossa tela. Esse aqui é o nosso time, já anotem aí, Vim Sport. Esse aqui é o nosso time aberto, tá? Que a gente começa aqui no YouTube e termina sempre aqui no Instagram. Beleza, gente? Ó, como vocês estão vendo aqui, ó, ano passado a gente sempre bota top 5, a gente coloca o time da rodada, tá? Vou tentar adaptar um pouco esse ano, porque a gente sabe que hora de fechamento é loucura e o pessoal fica ansioso para poder querer saber o time. Então eu já vou adiantar 2 coisas para vocês. Eu vou criar um grupo no WhatsApp de dicas gratuitas, vou colocar o link para vocês aqui na descrição. Lá normalmente o time sai primeiro, tá? E as informações também saem primeiro, as dicas saem primeiro também lá nesse WhatsApp. Lá a gente coloca tudo que é informação para vocês, tá? E também no Instagram, se for muita correria, olho nos stories, tá? Porque o time sempre vai estar saindo lá. Tá, beleza? Mas dando tempo, a gente conseguindo um pouquinho mais de tranquilidade para poder escalar, é claro que o Vim vai estar fazendo um post bem legal, como eu sempre fiz nas 38 rodadas. Tá vendo aqui, ó? 38, 37, 36, o Vim está sempre postando as informações para vocês. Então segue a gente, Vim Sport, para vocês não perderem absolutamente nada. Beleza, pessoal? Vamos começar aqui a nossa brincadeira, tá? Os jogos já foram mudados, a CBF já mudou por causa da final do Palmeiras e Corinthians. Então os 5 primeiros jogos: São Paulo, Sport, Cruzeiro e Mirassol, Grêmio e Atlético Mineiro, jogão, tá? Fortaleza e Fluminense, Juventude e Sport. Esses são os primeiros jogos e teremos escalação em todos eles. Tá, beleza? Então, esses são os jogos de sábado, completando com o do Flamengo, mas aí é só 9 horas da noite e esse jogo aí a gente não vai ter escalação. Então, pessoal, antes da gente montar uma basezinha aqui para vocês, eu vou estar aqui, ó,
mostrando esse material para vocês terem mais ou menos uma ideia do que vocês podem fazer na primeira rodada. É claro que tem muito mais jogadores, tá, aqui que vocês podem escalar, que está num momento absurdo, tá? Eu já fiz uma análise dos 20 clubes, tem muitos jogadores com nomes desconhecidos que está fazendo uma temporada absurda, tá? E muita gente não sabe. A galera tá indo muito na questão dos mais escalados. Para vocês terem noção aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, mais escalados, só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, ó, mais escalados do Cartola, já está liberado, mas eu vou estar mostrando primeiro esse material aqui, tá? Para quem não sabe, ó, esses foram os escolhidos. Deixa eu abrir aqui a tela que fica um pouquinho melhor para vocês. Espera aí. Abrindo aqui, ó. Vou abrir a tela, aí vai aparecer bem melhor aí para vocês, tá? O recorte poderia ter feito um pouquinho melhor, mas eu acho que dá para vocês entenderem muito bem como é que vai ficar. Espera aí. Deixa eu mexer aqui para não ficar um negócio bagunçado, mas vai dar para vocês entenderem. Ó, para vocês terem noção, os bons e baratos foram o Everton, do Palmeiras, tá? Juninho Capixaba, do Bragantino, Léo Ortiz, do Flamengo, o Lucas, do São Paulo, tá? O Guilherme, tá? Acabei esquecendo de botar aqui o Guilherme, deixa eu colocar aqui, porque senão depois a gente acaba esquecendo. Deixa eu dar um ESCzinho aqui. Eu escrever Guilherme. Pronto. Foi. Agora já posso abrir a tela aqui, tá? Então, o Guilherme, todos esses foram escolhidos bons e baratos. Mas, para quem não acompanha o Cartola, ano passado, só para vocês terem noção, mesmo diante de confrontos bem fáceis, bem tranquilo de escalar, como o bom e barato sempre faz, dá algumas opções de jogos em casa, jogadores que estão vivendo um bom momento, só que ano passado teve vários jogadores muito bons e todos eles não conseguiram nenhuma cartoleta sequer. Quase todos, tanto o goleiro, deixa eu abrir aqui a tela aqui, ó, tanto o goleiro como o lateral, como o zagueiro, como o meio-campo e o atacante, no ano passado todos eles conseguiram 0, alguma coisa, 2 pontos, 3 pontos e não valorizaram absolutamente nada, tá? Então eu tô aqui para poder dar algumas opções para vocês de jogadores que estão jogando muito bem nesse início de temporada, nesses estaduais, tá? E vou começar aqui pelo goleiro, tá? Tem o Everton, como eu falei, de bom e barato, e tem essas duas opções. Uma é o Gustavo, do Juventude, vem de 4 SG jogando em casa. Tem um confronto muito bom, Juventude e Vitória, tá? Só que no momento ele está lesionado. Ele jogou todos os jogos do Juventude esse ano, tá? Só que no último agora ele se lesionou, tá? E o Marcão pode começar. Se o Marcão começar jogando, ele custa apenas 2 cartoletas. E diante de um jogo que está com uma cara bem grande aí de 0-0, ou então uma vitória magra para cima de Juventude, porque o Vitória fora de casa ano passado ainda fez bastante coisa com o Carpini, mas esse ano deu uma caída de produção e de repente o Juventude pode até segurar um SG nesse início de temporada. Então, o goleiro, tá, do Juventude pode ter uma excelente pontuação, digo nem em defesas, só conseguindo um SG custando 2 cartoletas precisa de menos de 1 ponto para começar a valorizar, tá? Uma outra opção aqui de goleiro é o Cássio. Só que o Cruzeiro esse ano até está tomando bastante gol. Mas por que o Cássio entrou? Por se tratar de Mirassol, tá? Cruzeiro dentro de casa aqui pode sim segurar esse SG, mas com o Cássio no gol, você pode até, de repente, precisar de um pouco mais, tá, de cartoletas para poder começar a valorizar. Acredito que o Cássio vai precisar mais ou menos de 3,5 a 4 pontos para poder valorizar. Já começa com 5, então já começa valorizando. Cruzeiro a gente sabe que é um time que nesse início de temporada está deixando muitos times finalizarem, então pode rolar defesa para o Cássio. Então com isso pode vir uma boa pontuação e também um aumento de cartoletas com o Cássio. Então essas são as duas opções, tá, que eu acho assim barato, que pode dar bom na primeira rodada. É claro, tem outras opções aí, tá? Mas aqui é um vídeo mais para poder dar algumas opções para vocês. E a gente tem aqui anotado muitas e muitas opções que pode também ser escalado na primeira rodada, tá? Lateral, Juninho Capixaba, como vocês já viram, é o bom e barato escalado, começa valendo 5 cartoletas, pega o Ceará jogando em casa e começou muito bem, como vocês podem ver aqui, ó, 14 desarmes, tá? 3 assistências e 1 gol. Então,
Juninho Capixaba é um jogador que, para mim, é candidato a permanecer praticamente no time de todo mundo, tá? Por esse início de temporada, mas é um time que vem tomando uns golzinhos bobos. Então, se perder o SG, tem que ficar contando com esses desarmes aqui, tá? Então, de repente, uma assistência diante do Ceará, beleza? Aí, opções mais baratas, tá? Mas eu encontrei até o Kaique, que tá também, é quase que um bom em barato, né? Então, também o Kaique vale muito a pena contra o Mirassol. Se o Cruzeiro segurar esse SG, ele tem um grande potencial de média base, ele tem 14 desarmes nesse início de temporada. Para quem não sabe, o Kaique, ano passado ele era reserva do Marlon, só que o Marlon tá muito mal, só jogou 2 jogos esse ano. Então, isso que eu tô falando, jogos oficiais, não tô nem dizendo a questão de amistosos. Então o Kaique vem sendo titular e vem pontuando muito com média base, mas como eu falei aqui no Cássio, só conseguiu um SG nessa temporada, beleza? E um lateral que foi muito bem no ano passado e continua bem, que é do Fortaleza, também custa 5 cartoletas. Na verdade, acho que eu coloquei errado aqui, não é 5 cartoletas, que ele custa 7 cartoletas, tá? Posso até atualizar aqui para vocês aqui, que eu tô com parciais aqui aberto. É só eu puxar aqui, não vai aparecer para vocês não, mas é melhor passar a informação correta. Isso é exatamente isso. Ele custa 7 cartoletas, precisa mais ou menos, 7 cartoletas, e ele precisa mais ou menos de 4 pontos para começar a valorizar. E ele é um cara que está fazendo muita média básica, tá? 13 desarmes, 5 SGs jogando em casa, vai pegar o Fluminense, que está um time que está com um pouco de dificuldade de fazer gols, então acredito que possa ser um dos SGs da rodada, beleza? Então fechando o lateral, como eu falei, bom e barato, Juninho Capixaba, e 2 opções que vocês podem escalar e que pode dar bom também é o Kaique e o Mancuso. Zagueiro, Léo Ortiz. Léo Ortiz, seleção brasileira, todo mundo já sabe, começa como bom e barato, só que de média básica. Ele não é muito bom. É um excelente zagueiro para sair jogando, aquele último passe. Porém, tem 3 desarmes em todos esses jogos aí que ele jogou. Tudo bem que o Flamengo começou o Campeonato Carioca com o time de sub-20, né? Até o sub-23. E o Léo Ortiz jogou mais ou menos umas 4 ou 5 partidas, no máximo. Não contabilizei isso exatamente. Só tem 3 desarmes, mas tem 2 gols. É um cara muito forte dentro da área. Então o Léo Ortiz pode sim permanecer entre os bons e baratos. Pode ver aqui, ó, como é que a galera é muito presa, como eu falei para vocês, nos bons e baratos. Se eu puxar aqui os mais escalados, como vocês podem ver, ó, todos os mais escalados estão escalados até o momento. Todos. Ó, Guilherme, Lucas Moura, Capixaba, Léo Ortiz e o Everton. Então, por isso que eu estou aqui fazendo esse quadro de comentando jogadores, dando opções para vocês que não querem, de repente, com bom e barato, ou então fazer uma dupla com bom e barato. Eu acho que esses nomes que eu estou passando para vocês é super interessante nesse início de temporada, tá? Voltando aqui, ó, vamos voltar lá à nossa brincadeira, para a gente não perder o foco, abrindo aqui a tela, tá? Voltando aqui agora, falar um pouquinho dos primeiros zagueiros, que esse aqui eu acho super interessante do Juventude. Como eu falei, é um time que oscila muito, vai ser um time que vai oscilar muito durante o ano, não só o Juventude, como o Vitória mesmo, mas se o Juventude segurar esse SG em casa, esse Abner é um dos zagueiros mais regulares até o momento no Brasil, em termos de média básica para Cartola. Ele, em todas as rodadas, ele sempre pontuou de 1 a 5 pontos. Fora que já fez 2 gols, ele tem 15 desarmes e tem 4 SGs na temporada. Tá? E todos os jogos que ele jogou teve SG. Teve alguns que ele ficou de fora, mas ele jogando teve SG. Então, esse Abner aqui custando 3 cartoletas, ele precisa de mais ou menos 1.5 para começar a valorizar. Tá? Para quem não sabe, esse ano a média que pode fechar por causa dos aumentos dos scouts deve ficar entre 0,59 a 0,60. Tá? Hoje o parcial já traz calculado, eu vou estar mostrando para vocês, 0,58. Tá? Então vai ser uma diferença muito pouco de décimos ali, então não vai fazer tanta diferença. A gente pode até trabalhar o parciais nesse início, como usar as cartoletas que eles estão usando ali. Então, eu acho que o Abner é um excelente nome para esse início,
para vocês ganharem cartoletas. Um nome que está um pouco mais caro, precisa de 4 cartoletas para começar a valorizar, tá? É o Arboleda. Tá? Quando São Paulo pega o Sport, potencial de SG, a Arboleda em campo tem 13 desarmes e 5 SG. Mas, como eu falei, se tomar gol, tá? Vai ter que desarmar bastante, contar com assistência, contar com gol, contar com falta sofrida para poder valorizar na primeira rodada. Tá beleza? Vamos lá para meio campo. A gente sabe que o bom e barato é o Lucas, tá? E a gente tem 2 opções muito boas nesse início. E tá jogando. O Monsalve, então, jogou até pouco. E quando jogou, fez 3 gols e 2 assistências. Então, é um cara que, se começar jogando contra um Galo, a gente sabe que é um jogo um pouco mais difícil. Porém, tá? É um jogador muito importante, está pisando muito na área. E se tiver a oportunidade, ele vai trazer uma boa cartoleta nessa primeira rodada. Então, Monsalve, guarda esse nome aí que pode ser um diferencial no seu time. E o John a mesma coisa, está participando demais do jogo no Bragantino. Pega um time que já mostrou agora no Campeonato Cearense, aí na Copa Nordeste, a questão de abertura, tá dando muito espaço, é um time que sai muito, então gera contra-ataque. John que vem fazendo essa função no Bragantino. Já tem 2 gols aí no ano, então pode ser uma boa oportunidade, valendo 7 cartoletas. Atacante, Guilherme, depois que saiu o bom e barato dele, ele não fez mais nada. Parou nos 10 gols e 2 assistências. Né? Aí o Tiquinho que começou a aparecer, fazendo um gol atrás do outro. E o Neymar com bastante participação em gol, mas está lesionado. Não sabe nem se joga na primeira rodada. Então, o Guilherme é o bom e barato, mas tem 2 boas opções, tá? Jogando em casa, que é o Pulga. Tanto o Pulga como o Ademir, acho que são excelentes opções para vocês escalarem, valendo muito pouco. O Ademir custa até 5 cartoletas, mas o Eric Pulga tá um absurdo. Tá 5 gols, 5 assistências nesse início, buscando gol o tempo todo. Então acredito que contra o Bahia, se tiver gol do Bahia, acredito que possa ter participação de gol ou gol dele mesmo nesse confronto. E o Gabigol, 5 gols aí nesse início de temporada, até no amistoso fez mais 3 gols, mas amistoso eu não conto, tá? Já fez hat-trick, tá? Mas é o cara do pênalti, depende muito do pênalti. E pelo que eu vi lá no Mirassol já, se eu não me engano, já fez 2 pênaltis nesses inícios de regionais do Campeonato Paulista. Então, Gabigol, valendo 8 cartoletas, pode ser um jogador aí que, fazendo gol, a chance de valorizar é bem alta, tá? E técnico, o Zubeldia, até o momento, valendo 7 cartoletas, é o técnico mais escalado, e o Fábio Matias e o Fernando Seabra são 2 técnicos que também podem conseguir vitória na primeira rodada e valorizar bastante conforme a média dos jogadores, beleza? Então, esses aí são alguns jogadores, algumas opções, como eu falei, já estudei aqui 20 times, tem muita opção boa que a gente vai estar trazendo lá no nosso plano VIP. Lá a galera vai receber tudo detalhado, tá? Todos os nomes, e vai poder montar o time sabendo realmente quem vai escalar, tá? Então, ó, diante disso aqui, a gente já pode até escalar uma base e deixar uma base para vocês, tá? Que eu vou estar escalando aqui para vocês, ó. O time já está aberto, mas antes eu vou estar mostrando aqui, ó, tudo que vocês podem garantir, ó. Deixa eu só puxar aqui para cima, porque a gente trabalha com OBS, tá? Como vocês estão vendo aqui no banner, o Cartola chegou e o plano CV em 2025 espera por você. Nós temos mais de 30 conteúdos em PDF, tá? Temos 3 times estratégicos, tá? O pessoal, mas CV tem muito time. Não é muito time, cada time tem uma estratégia, tá? Um de zaga fechada, a gente trabalha com 2 zagas e um time fixo, um time com todos os jogadores, os melhores para a rodada vai estar nesse time. É o time que normalmente a galera usa, porque todos os jogadores são muito estudados e colocados em cada posição. Fora todo o material que a gente disponibiliza aí, ó, cobradores de bola parada, raio-x, tabela de scouts e desarmes, forma de gols sofridos e conquistados, que é uma das coisas que a galera mais gosta, para saber exatamente aonde está saindo aqueles gols nos confrontos. Fora nossas lives, que a gente debate tudo, tira todas as dúvidas.
Se a rodada for muito difícil, rola um podcast para poder ajudar vocês, que a gente sabe da correria do dia a dia de todo mundo. Então, às vezes, a pessoa está no ônibus, está no carro, está em qualquer lugar, está ouvindo o podcast, tirando as suas dúvidas. E, é claro, sempre no sabadão, fechando, sábado e quarta-feira, fechando a rodada, a gente coloca todos os times atualizados para vocês. E até o fechamento, a nosso suporte está lá para poder ajudar você a tirar todas as dúvidas, informações, escalações e muito mais. Beleza, pessoal? Então, se você quer participar do nosso plano Cvim, o link está na descrição. Aproveita que está em promoção, tá? E você pode parcelar até 12 vezes aí no cartão e garantir aí por menos de R$11 um ano inteiro de cartola, beleza? Então vamos continuar aqui, vamos montar nossa base. Tá dentro do que eu acabei de falar aqui, do que a gente pode diferenciar, tá? No ataque, já vou até tirar aqui, ó, no filtro. Já vou colocar aqui, ó, abaixo de 10 cartoletas. Não vou escalar nenhum jogador acima de 10 cartoletas nas primeiras rodadas, porque o intuito é ganhar cartoletas. Então, ó, o primeiro aqui, ó, o Plata é uma boa também, valendo 7 cartoletas, mas eu vou colocar o Eric Pulga contra o Corinthians, tá? Nessa base. Pode ser o Ademir, como eu falei para vocês também. Carboneiro tá jogando demais no time do Inter, vai pegar o Flamengo, jogo mais difícil, o Flamengo conseguindo muitos SG jogando em casa, então pega um jogo um pouquinho mais difícil, então a gente foge desse jogo mais difícil no início, tá? Guilherme, vou aproveitar o jogo contra o Vasco, a gente sabe que é uma defesa muito frágil, toma muito gol, então Guilherme, se não fizer gol, pode ter participação de gol, tá? E esse terceiro, posso aqui, de repente, botar um Gabigol, como eu falei para vocês. Isidro Pita jogando dentro de casa, mas já custa um pouquinho mais, tá? Luiz Araújo, se for para jogo, jogando em casa, tá jogando demais, tá? Canóbio, jogando fora de casa, é uma opção porque ele faz muita média básica, tá? Além de finalizar, ano passado foi um dos jogadores que mais finalizaram no campeonato, tá? E ele tá desarmando bem, porque ele tá ajudando muito na marcação no Fluminense. Então, um cara também que pode ser pensado para essa primeira rodada. Mas como a ideia é buscar jogador bem barato, eu vou trabalhar de repente até numa dobra no Bahia, mas aí já é um pouco mais arriscado. Deixa eu ver um cara aqui que tem jogador em dúvida que pode ir para jogo. Deixa eu tirar esse provável aqui. Vamos ver aqui, ó. Bruno Henrique, ó, 8 cartoletas. Deixa eu ver esse terceiro aqui, ó. Cristian Oliveira, Pavon, pode ir para jogo também. Ó, o André Silva, se for para jogo contra o Sport, é uma boa. Everaldo, Breno Lopes, se for para jogo. Bruno Rodrigues, Eric do São Paulo. O Juninho, 5 cartoletas. Muito nome novo que tá rolando nesse ano de cartola, né, cara? Carlinhos do Vitória. Lelê, que agora já mudou, parece que vai para Fortaleza também. Rapaz. Arezo. Ó, Taliária é uma boa opção. Cartola tem que atualizar bastante coisa ainda. Bastante coisa mesmo. Eu botei aqui, eu filtrei, só que acabei esquecendo de colocar só provável em dúvida, que é o que interessa pra gente. O Lúcio me agrada bastante. Cara, eu vou colocar o Luiz Araújo até o momento aqui, tá? Que a gente escolheu 2 bem baratinhos, então dá pra colocar o Luiz Araújo tranquilamente aqui, precisando de 4,5. Se der uma assistência, a gente já tá valorizando, tá? Meio campo, mesma coisa, filtro. Vou tentar correr aqui para poder ir um pouquinho mais rápido, tá? Filtro, provável e dúvida. Vou colocar aqui, ó. Cara, o filtro do Cartola não muda, né, cara? A gente tem sempre que mexer para ele atualizar, tá? Ó, vou colocar aqui. O John é uma opção, inclusive eu trouxe no material para vocês. Mas vamos ver aqui se tem mais opções aqui para vocês. O Jean Lucas está jogando bastante, tá? Ó, o Monsalve que eu falei está em dúvida. Vou colocar o Lucas Moura porque tá voando, tá? Tem que saber se vai para jogo, ele estava sentindo algumas coisas. Emiliano Martinez. Mandaka, ano passado eu indiquei bastante Mandaka, que ele estava fazendo umas boas posições. O Lucas Mugni está pontuando com média básica. Vou colocar o Monsalve. Se for para jogo contra o Galo, ele tem bastante chance. O grande problema dele é a minutagem, tá? O Caio Alexandre é bom para desarme. E tem o John, eu falei bastante dele.
que é uma opção, tá? Ó, Richard Rios está custando 10 cartoletas e está fazendo muita média básica. Mas eu vou colocar o John John jogando em casa contra o Ceará, tá? Diante do que eu falei ali. Lateral, acho que eu acredito vai ser mais fácil. Acho que o Capixaba tem que estar, porque ele está fazendo bastante média básica, como eu mostrei para vocês. E eu vou colocar até o Mancuso aqui, porque esse aqui está pontuando demais. Então, os nossos laterais vai ser Mancuso e Capixaba. Zagueiro, vou colocar o Léo Ortiz. Esse eu tenho que colocar, tá? Vou colocar esse aqui que eu falei para vocês, o Abner. E vou colocar aqui, ó, o Léo Ortiz. Beleza? Então a gente já tem uma base mais ou menos pronta aí, ó. 52 cartoletas. Galera, só para vocês terem noção, ano passado nosso time de valorização, a gente sabe que tem muitas ligas de patrimônio aí, né? Terminou com 320, 330 cartoletas, ou seja, ganhariam várias ligas de patrimônio. E eu sempre tento montar o time nessa base aí, sempre ganhando muitas cartoletas. Então, temos também o ano todo o nosso time de patrimônio no nosso plano VIP. Então, galera, é um plano muito completo. Tudo que vocês precisam para a Cartola, vocês vão encontrar lá no plano Cvim 2025. Aproveitem, não deixa passar, principalmente a promoção que está rolando, tá? Sai mais ou menos 10 parcelas de R$11, tá? Então, corre lá, faz, porque lá vocês vão conseguir realmente tudo que vocês precisam para um bom ano de Cartola. E no gol, tem o Everton, só que lembrando, pessoal, tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem finais, tá? Tem muita viagens, Palmeiras, Flamengo, tudo viajando. Então, de repente, pode vir muito time mesclado nessa primeira rodada. E outra coisa importante, tá? Outra coisa importante. Palmeiras e Corinthians joga domingo. Ninguém vai saber a escalação. Então, usem bem o banco de reservas. Eu já vou dar uma opção bem viável para vocês aqui, tá? Se vocês colocarem o Everton, tá? Coloquem o Marcão, tá? Isso se o Gustavo, tá, não voltar. Ele se lesionou no último jogo do Juventude, tá? Mas pode ser que ele volte já no primeiro jogo, mas já saiu inclusive na Globo.com que ele pode ser desfalque para esse primeiro jogo. Com isso, o Marcão entra contra o Vitória. Então, posso colocar um Everton aqui contra o Botafogo. Até lá a gente vai saber se vai para jogo ou não, tá? E já no banco de reservas, a gente já coloca o Marcão. Beleza? Já coloca o Marcão aqui. O negócio já trocou automático o Cuca aqui, viu? Posso colocar o Fábio Matias, como eu falei, o Fernando Seabra. E eu acho que eu vou colocar o Fernando Seabra aqui. Então fechamos o nosso time aqui. Gente, aqui, ó, olha o bug do Cartola. Já mudou tudo. Caraca, olha que doideira. Bugou o Cartola. Todo mundo que a gente escolheu mudou. Olha isso. Vou ter que vender todo mundo e montar aqui rapidinho de novo, ó. Caraca, que doideira, cara. Olha, vocês viram aqui em tempo real o bug do Cartola. Ó, vamos lá montar aqui, ó, Eric Pulga, que eu tinha colocado, e o Guilherme, tá? Esse aqui é o ataque. Meio campo foi o Lucas, né? Cadê o Lucas? Ó, John John. Lucas Moura. Agora eu não lembro quem foi o outro. Acho que foi o Monsalve que estava em dúvida. Acho que foi o Monsalve. Inclusive ele estava em dúvida. Ai, Cartola, Cartola. Filtro. Dúvida. E provável. Pronto. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tava em dúvida. Aqui, ó. Monsalve. Pronto. Escalamos aqui o Monsalve. Na lateral foi fácil. A gente colocou o Mancuso e o Juninho Capixaba. Na defesa a gente colocou o Léo Ortiz e o Abner.
Cadê? Léo Ortiz. No gol, colocamos o Everton, né? O Everton, e colocamos lá no banco, no técnico, nós colocamos o Fernando Seabra, ou pode ser o Fábio Matias, ou até o Zubeldia, tá? No momento, estou pensando só na valorização, vai ser ele, tá? Agora vamos lá para mais uma novidade, que é o banco de reservas, tá? Eu acho que para essa rodada, 2 jogadores podem ir muito bem, então vou colocar o Ademir. Por quê? Como eu falei, o Eric Pulga e o Ademir estão com a média altíssimas jogando pelo Bahia, com muito gol, muita assistência, muita participação em gol. O Eric Pulga, por exemplo, se não me engano, é o 2º ou 3º jogador no Brasil com mais participação em gol. Então vou colocar ele, se ele fizer uma nota baixa, ou qualquer um aqui fizer uma nota baixa, e o Ademir mitar, o Ademir entra. A gente tem que torcer para todos eles entrarem em campo. Porque se, por exemplo, o Eric Pulga, Guilherme, o Luiz Araújo, a gente escala ele e ele não entra de titular, automaticamente vai rolar a troca do Luiz Araújo. Aí a gente não usa o Ademir como reserva de luxo. Tá beleza? Então no meio campo vai entrar aqui. Aí eu vou escolher aqui aleatório o Mandaka, que eu gosto dele. Tá? Juventude contra o Vitória, vai pegar desarmes. O Abner, que vai ser difícil, então a gente vai ter que escolher aqui um zagueiro aleatório. Vou botar aqui o Cruzeiro, que está muito mal, então contar de repente com o SG. Tá? Abaixo do pode ser o Luciano Juba, Matheus Alexandre, para quem não lembra, era do Cuiabá, né? Alan Ruschel, que querendo ou não, tá cismado com o Juventude, né? Nesse início. Vamos colocar aqui então lateral. Cartola, meu Deus do céu, não muda. E de goleiro, a gente coloca o Marcão do Juventude. Nosso capitão, até o momento, vai ser o Luiz Araújo. Beleza, pessoal? Então foi isso. Tá? Vou confirmar aqui o nosso time, ver minha escalação. O time custou apenas 68 cartoletas. Todos esses com muito potencial de ir bem. Todos esses jogadores se destacando nesse início de temporada e pode trazer uma boa valorização para você, tá? Desculpa aí, até o vídeo acabou virando 30 minutos com o Sevim, mas espero que vocês tenham gostado, tá? Desse comentando jogadores, tá? Segue a gente lá no Instagram, que tem muita coisa boa nesse ano de 2025 e, como eu falei, já mudamos, ó, alguns jogadores dos mais escalados, apesar que a gente acabou colocando também todo mundo, porque realmente o potencial é bem grande desses aqui, como eu mostrei para vocês no material, né? Se vocês forem ver aqui, ó, o material, o Everton 5 SGs, o Juninho Capixaba 14 desarmes, 3 assistências e 1 gol, o Léo Ortiz 2 gols e 3 desarmes, jogando pouquíssimo, o Lucas 3 gols e 1 assistência, Guilherme 10 gols e 2 assistências. Então realmente é muito válido esses jogadores estarem nos mais escalados. Beleza, pessoal? Mas nosso time ficou dessa forma aqui e espero ter ajudado vocês. Semana que vem tem um time um pouco mais atualizado e, é claro, na sexta-feira a gente faz a nossa última live, sexta-feira que vem, nossa última live para a primeira rodada do Cartola. Beleza, pessoal? Tamo junto, grande abraço e fui!